Aí é que chama a atenção da gravidade, da importância. E o programa de hoje, Passarela, nós vamos dar aqui um subtítulo, diabetes, cuidando da sua família. Então você que é diabético, na sua família que tem um diabético, cuidando da sua família. E caso tenha alguém na sua casa, ou seu pai, ou a sua mãe, você é filho de diabético, tem um primo, tem um amigo, hoje é o dia do amigo, né? Isso. Se tem um amigo com diabetes, dê uma atenção, dê uma orientação, dê uma explicação, para que tenha um atendimento, tenha um cuidado preventivo para esse diabético também. Exatamente. Doutor Joel, e o que causa a diabetes? Início de tudo, né? Esse estado de aumento, de excesso de uma quantidade alta de açúcar no sangue, né? Isso é o diabetes. E o que causa? Existem os fatores de risco. Então, agora eu falei, na verdade, as causas, essa etiologia, são esses órgãos que adoecem juntamente. Por exemplo, o fígado aumenta a produção de açúcar no sangue. O pâncreas diminui a produção de insulina, que isso é o que caracteriza a diminuição de insulina, que é o hormônio que pega o açúcar do sangue e bota dentro da célula. E agora, quais são os fatores de risco? Os fatores de risco, o principal é o aumento do índice de massa corporal. Você lembra que no último programa nós falamos de obesidade, né, Passarela? E a obesidade é o aumento do índice de massa corporal, o excesso de gordura, o excesso de peso baseado no tecido adiposo. Então, o principal fator de desenvolver diabetes é o aumento do índice de massa corporal, ou seja, a obesidade. A obesidade é o principal fator. Doutor, muito bem. Doutor, o que é diabetes 1 e diabetes 2? Certo, vou já te responder. Mas terminando aqui dentro desse pensamento, Passarela, olha só. Eu estou dizendo que o principal fator de risco para diabetes é a obesidade. Quando a pessoa se torna obesa, ela tem 70% de chance de se tornar diabética. O risco relativo é de 70%, então é um risco altíssimo. O segundo fator de risco para se tornar diabético é o sedentarismo, a falta de atividade física. E o terceiro fator de risco para se tornar diabético é uma alimentação pobre em fibras e rica em carboidratos. É o terceiro fator de risco. Aí vem outros de menor importância. Então são 3 fatores de risco importantes. Primeiro, obesidade. Segundo, falta de atividade física ou sedentarismo, fazer uma caminhadinha, né, Passarela? E o terceiro é uma alimentação rica em carboidratos e pobre em fibras, frutas, cereais integrais. Então, está aí mais ou menos fatores de risco importantes. Se a pessoa está dentro desses fatores de risco, precisa trabalhar para reduzir o fator de risco, reduzir riscos. Então, Passarela, a tua pergunta foi quais? O que é diabetes 1 e diabetes 2? E ainda tem diabetes gestacional, tá? Diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, diabetes gestacional, e ainda há outros tipos com menor frequência de diabetes. O diabetes tipo 1 é um diabetes que afeta pessoas geralmente na infância, na adolescência. Não tem esse fator que eu acabei de falar. Esses 3 fatores de riscos que nós acabamos de falar é para diabetes tipo 2. Porque o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O sistema imunológico é o sistema de defesa do nosso organismo. Então nós temos anticorpos que são os soldados no nosso corpo que combatem os bandidos, que são os antígenos que vêm causar as doenças. Portanto, o nosso organismo faz uma leitura errônea
das células que produzem insulina, que são as células beta-pancreáticas lá das ilhotas de Langerhans no pâncreas. E quando esses anticorpos olham para essas células produtoras de insulina e entendem que aquilo é uma ameaça, é um bandido, é um antígeno, o anticorpo vai lá e destrói as células beta que produzem insulina, portanto, o organismo não produz mais insulina. Aí caracteriza o diabetes tipo 1. Não há produção de insulina, portanto, ele é um paciente totalmente dependente de insulina. Já o diabetes tipo 2, ele produz insulina numa quantidade menor do que necessita, ou essa insulina produzida não consegue fazer o seu efeito 100% como se espera, e aí aumenta o açúcar do sangue. Esse é o diabetes tipo 2. Mais ou menos 90% da prevalência dos diabéticos é o tipo 2, e mais ou menos aí 9 a quase 10% é o diabetes tipo 1. E o diabetes gestacional é quando, no período da gestação, a gestante ela não é diabética, tipo 2, não é tipo 1 e desenvolve na gestação, tem que ter esse fator. E quando a glicemia de jejum está maior ou igual a 92, é marcado pelo valor, o diagnóstico é dado pelo valor da glicemia de jejum, maior ou igual a 92 miligramas por decilitro. E no diabético tipo 2, é quando a glicemia de jejum está maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. Porque aquela glicemia de jejum, quando está entre 100 e 125, é o pré-diabético. E quando está ali até 99, é o valor normal, de 70 a 99 diabetes. É isso aí, parceiro. Os 3 tipos. Agora tem outros tipos que são um diabetes de forma genética, é raríssimo, mas também tem, de vez em quando a gente encontra um paciente com características de diabetes genética. E os sintomas, doutor Joel? Quais são os sintomas aí da diabetes? Olha, sintomas, a gente se baseia da seguinte forma: sede excessiva. A pessoa desenvolve sede toda hora tomando água e ele vê que está diferente da anterior. E também passa a urinar excessivamente, fora do normal, várias vezes durante a noite, várias vezes durante o dia, então uma quantidade excessiva de urina. E depois a fome aumenta, e mesmo aumentando a fome, ele perde peso. Então, 4 sintomas bem específicos: sede excessiva, urinar excessivamente, comer excessivamente, perder peso, né? Mesmo comendo excessivamente, perde peso, que era para ganhar peso. Isso aí é quando está naquele estado de glicemia alta. Você faz um exame de um paciente com esse sintoma, vai dar 300 miligramas, 250 miligramas de açúcar no sangue. Então, esses sintomas são os principais. O problema é que a maioria não apresenta sintoma nenhum, né? Tem gente aí com a glicemia de 160, 180, um estado hiperglicêmico contínuo, permanente, por anos, e não está sentindo sintoma. Quando vai sentir, aí já apresenta lesão de órgão-alvo. Tá? É mais perigoso, né? A pessoa que não sente, né, doutor Joel? Sim, mais perigoso. E aí, nós temos, por exemplo, Viana, nós temos em torno de 53 mil habitantes. Isso. A prevalência de diabetes hoje está chegando a 11%, acima de 20 anos, até em torno de 60 anos. E quando a pessoa se torna idosa, essa prevalência vai para 25%. Então, se nós temos em Viana uma população de 53 mil habitantes, levando em consideração a prevalência de 11%, nós temos 5.630, me parece que é isso aí, de 11%. Chegando praticamente 5.830 diabéticos em Viana, levando em consideração a prevalência de 11%. Sendo que na população idosa
nós temos em Viana em torno de quase 6 mil idosos, pelo censo do IBGE. Essa população idosa apresenta 25% de prevalência de diabetes. Se nós temos em torno de 6 mil idosos em Viana, nós vamos ter em torno de 1.500 idosos com diabetes. E, levando em consideração o Brasil, nós temos em torno de 16,8 milhões de pessoas com diabetes hoje no Brasil. E daqui até 2045, nós teremos um aumento em torno de 55% deste número de diabetes no mundo, né? No Brasil e em Viana. Então, é uma doença pandêmica, o mundo inteiro, todos os continentes, todos os países apresentam uma prevalência alta. Dentro desses dados, dessas informações epidemiológicas que estamos referindo, a Europa é o país, é a parte do mundo que vai ter um crescimento menor, né? É em torno de 13% o aumento daqui até 2045 na Europa. No Brasil é em torno de 55% até 2045. E aqui em Viana, com a população que nós temos, chegando a 6 mil diabéticos, como nós colocamos o subtema, cuidando da sua família. Doutor, vamos aqui se focar em Viana. Você falou que aproximadamente 5 mil diabetes. 5.830. Há uma probabilidade de diagnosticar o diabetes 1 e o diabetes 2. Certo. Muito bem. A pergunta de Passarela é super interessante. Passarela, vamos lá. Então você coloca na sua pergunta, doutor, eu vou melhorar a sua pergunta. Tem como conhecer cada um desses pacientes? Tem como fazer um cadastro? Porque há um cadastro em todos os municípios dos pacientes diabéticos, hipertensos, porém, esse cadastro ele é extremamente subnotificado, está longe da realidade. Eu falo como médico, cuido de pacientes diabéticos no dia a dia. Então, nós temos sim como fazer, primeiro, um cadastro de todos os pacientes diabéticos de Viana, uma busca ativa, procurando saber aquelas famílias que já tem alguém com diabetes. Agora, é importante, Passarela, que 50% dos pacientes diabéticos, eles não sabem que são diabéticos. Porque, voltando para aquela situação que falamos agora, Tânia, que muitos não apresentam sintomas. Não desenvolve nenhum sintoma. Nenhum sintoma. Então, esses que não desenvolvem sintomas, não vão atrás do médico, não tem a preocupação de fazer o exame, principalmente homens. Homens não gostam de consultar, não gostam de fazer o exame, as mulheres vão mais, tá? Então, Passarela, a tua pergunta, o que fazer com esses quase 6 mil diabéticos? Principalmente esses que não sabem que tem a doença e que podem logo mais apresentar algum tipo de complicação. Ora, o poder público municipal, com o seu braço forte, ele pode sim fazer uma busca ativa de todos os pacientes diabéticos. Pode ainda também fazer um centro avançado de tratamento de diabetes com suas complicações. Uma das mais frequentes é o pé diabético. Nós, Dr. Joel, hoje trabalha com pacientes também do pé diabético. Nós conseguimos evitar até 70% das amputações em pé diabético. Nós temos um tratamento específico, clínico, para evitar a amputação de pé diabético. Eu sonho, Passarela, que possamos ter aqui em Viana um centro avançado para tratar diabetes, pé diabetes, e evitar mortes, evitar sofrimento. Então o tema é cuidando da sua família. Nos deixe cuidar da sua família. Com o conhecimento adquirido que temos na área da medicina, podemos assim fazer um grande trabalho com pacientes diabéticos na Baixada Maranhense. Portanto, um cadastro de todos os diabéticos
um acompanhamento. Eu falei que, eu acho que no programa passado, que lá em Cajari nós fizemos levantamento de 907 pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, todos cadastrados, e fizemos um acompanhamento. E nós hoje, com essa experiência, com esse conhecimento, podemos fazer isso de uma maneira muito melhor e ampla, com impacto positivo na qualidade de vida dos nossos pacientes. Doutor Joel, as principais causas da diabetes poderia ser obesidade, né? Falta de atividade física. Isso. E a má alimentação. A má alimentação, né? Os fatores principais de risco para a diabetes. São os fatores de risco. Principais. Aí eu pergunto agora o seguinte: o açúcar das frutas, essa na verdade é uma pergunta, uma curiosidade minha. O açúcar das frutas é prejudicial ao diabético? Sim. Sim? Sim. Então, tem que selecionar então açúcar, qualquer açúcar é prejudicial ao diabetes. Agora eu vou explicar isso, melhor para você poder entender. Certo. Eu fui assim uma resposta muito direta, né? Você ficou assustado. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Eu vou agora explicar para melhorar a tua situação. Porque logo que você perguntou, veio aqui o raciocínio, açúcar. Então, em si, açúcar é prejudicial de forma geral. Mas vamos lá. O açúcar da fruta é diferente do açúcar refinado. Existe também o açúcar do carboidrato, o açúcar do arroz. Um assunto vai puxando o outro. Deixa eu formar aqui a resposta melhor. Ok, sim. Os carboidratos. Riquíssimo em açúcar. Principal alimento que fornece açúcar para a população, o arroz. O arroz é o principal causador de obesidade. Dentro dos alimentos, para causar obesidade, é o arroz. O arroz se transforma todo em açúcar. O arroz, na sua maioria, vai se transformar em açúcar. Porque você falou a palavra açúcar, né? E foi puxando. Sim. Então, o arroz, ele é o principal vilão da obesidade e também prejudica muito o diabético. Mas nós temos que comer arroz. De preferência, o arroz integral. Quantidade, 3 colheres de sopa de arroz integral. Certo? Frutas, na sua pergunta. O diabético pode comer qualquer tipo de fruta ou não? Por quê? O açúcar da fruta. Eu vou comer uma fruta ou eu vou tomar o suco da fruta? Faz diferença. Porque quando eu tomo o suco da fruta, eu separei ali, tirei as fibras. Veja que no início nós falamos da terceira causa, uma alimentação rica em carboidrato, pobre em fibras. Então, quando eu tiro, eu faço o suco da fruta, eu estou retirando as fibras e tomando apenas o açúcar da fruta. Então, quando eu te digo sim, é prejudicial, no sentido de você tomar apenas o açúcar da fruta. A exemplo de um suco, é melhor você comer a fruta. Na fruta tem o açúcar da fruta, mas também tem as fibras, que irão fazer ali um equilíbrio entre as fibras e o açúcar. Portanto, você pode comer qualquer fruta. O diabético pode comer qualquer fruta. E é bom evitar o suco, porque o suco tem apenas o açúcar da fruta. Mas e a melancia? O abacaxi? Ora, se você está com a glicemia controlada, se você tem todos os seus parâmetros controlados, não há por que deixar de comer uma melancia, um abacaxi. Das frutas, elas fornecem vitaminas e minerais. Se você se alimenta de diversos tipos de fruta, eu acho que até falei no programa anterior, de uma maneira bem simples e fácil de você compreender, se basear nas cores das frutas. Se você coloca 7 tipos diferentes de cores de frutas, ou seja, porções pequenas de frutas na sua alimentação diária. O que caracteriza por que uma fruta é de uma cor, outra fruta é de outra cor, outra de outra? Ora, são vários tipos de vitaminas, vários tipos de minerais. Vitamina A, só dentro das vitaminas B nós temos vários tipos, vitamina C, vitamina D, vitamina E.
Então, quando você se alimenta apenas de uma fruta, eu como fruta. Qual? Banana. Sempre banana, sempre banana. Será que a banana, ela é capaz, ela tem nela todas as vitaminas, todos os minerais? Claro que não. Por isso que orientamos você pegar várias porções diferentes de fruta, porque você vai ter uma oferta de todas as vitaminas e de todos os minerais. Esse é um grande segredo da alimentação. Coloca isso no teu coração, Passarela. E uma boa alimentação, né? Olha só, doutor Joel, uma outra pergunta. Quais, na verdade eu já vou para essa parte, o diabetes, ela pode se agravar? O senhor já até falou sobre isso, né? Mas eu queria que o senhor, a pessoa que tem diabetes tipo 1, tipo 2, a própria gestacional, ela pode se agravar? Como é que a pessoa tem que lidar com a situação? Exatamente, essa tua pergunta ela é importantíssima. Porque a gente, no dia a dia, na experiência com os pacientes, a gente vai explicando isso. Olha, diabetes pode causar cegueira, diabetes pode causar uma disfunção erétil, não te assusta, Passarela. Diabetes pode causar uma úlcera no pé de diabetes, ter uma amputação, e o paciente parece que não liga para isso. E aí eu mudei a estratégia, Passarela. Como é que eu digo agora? Eu digo assim, olha, fecha seus olhos. Aí o paciente vai e fecha os olhos. Olha, foca aqui no Passarela aí, ó. Foca no Passarela, foca no Passarela. Mas tá com o olho fechado, tá com o olho fechado. Eu digo assim para o paciente, fecha os olhos. Fechou. Aí, você gostaria de permanecer cego? Não. Nem? Até abrir os olhos. Até abrir os olhos. Falou ficar cego, abrir os olhos. Causa impacto. Causa impacto. Então, eu estou agora com essa técnica de causar impacto no paciente. Porque aí ele vai se preocupar. Porque é muito frequente cegueira em pacientes diabéticos. É muito frequente. Ora, você não está indo fazer hemodiálise, Passarela. Mas o paciente diabético, pergunto para ele, você gostaria de ir 3 vezes por semana fazer hemodiálise? Na hora que ele pensa nisto, fazer hemodiálise, ele vai passar aquele filme que ele conhece o parente, conhece o amigo que está fazendo hemodiálise. Não quero fazer hemodiálise, nem pensar. Aí você está usando essa sua perna direita ou esquerda para caminhar. Imagine você sem essa perna direita ou esquerda numa cadeira de roda. Você gostaria de ficar numa cadeira de roda? É o que o paciente diz? Nem pensar. Nem pensar. Então nós trabalhamos com esse sentimento de escassez, de perda, porque nós só sentimos falta quando se perde. Mas é verdade. Não é? Nós só valorizamos as coisas quando perdemos elas. Então, enquanto não se perde, se tem a perna, você não tem falta. E o diabetes pode fazer você perder a perna, pode fazer perder o rim, pode fazer perder a vista e disfunção erétil. Comum. Você, um homem como Passarela, com disfunção erétil, o que você me diz, Passarela? Deus não deixa. Deus não deixa. Então é comum, mas aí nós temos que chamar a atenção. É isso aí. Nós temos que chamar a atenção. Faz parte. Faz parte. É o Passarela com disfunção Deus não deixa. erétil. Deus, Senhor. Impotência sexual. Ao escutar essas palavras, Senhor, ele não sabe o que diz. Tem alguém ali que gostou. Gostou. Passarela, e o diabético, ele ocorre uma ejaculação retrógrada. Ao invés de sair, faz voltar. Né? O diabético, ele, com o tempo, ele apresenta. Tem diabético sorrindo aqui para nós, na nossa frente. Né? Será que você está com essa experiência? Né? Já disse que não. A ejaculação retrógrada, não sai, nada volta, né? Isso é ruim para o homem, mas pode ser evitado tudo isso, Tânia. Pode ser evitar uma cegueira, pode ser evitar uma amputação, pode ser evitar uma doença renal crônica para evoluir para hemodiálise. E aí, temos que cuidar destas famílias. Então o programa hoje, Café com Notícias, traz o assunto diabetes, cuidando da sua família. Nos deixe cuidar da sua família, né, Diago? Exatamente, doutor.
E sobre o tratamento? Mas antes de falar do tratamento, a pessoa que tem diabetes, ela muda o seu estado? Como é que eu formularia a pergunta? Muda o seu jeito de ser? Tem um sintoma que causa isso? Se o senhor entendeu a minha pergunta. Entendi sim. Olha, toda e qualquer doença, ela altera o estado psicológico da pessoa, principalmente uma doença crônica como diabetes, como eu estou acabando de falar, é um conjunto de doenças, né? Então vai alterar o estado psicológico, vai alterar o estado físico, emocional, ele vai estar sentindo alguns sintomas praticamente permanentes. Tem a neuropatia periférica sensitiva motora do diabético, que o que é isso? Formigamento, sensação de mordida nos pés, uma queimação, uma ardência nos pés, e isso incomoda muito. Às vezes ele está dormindo e dá aquela mordida, pá, uma dor nos pés. Então, Tânia, o estado geral do paciente diabético é um estado alterado, sim, né? Eu acho que é isso que você está querendo perguntar, e modifica o dia a dia. Por quê? Vai mudar a alimentação, ele tem que ter atividade física, tem que ter os medicamentos. Então imagine só, você depender, e geralmente o diabético, na maioria, eles têm diabetes, obesidade, pressão alta, colesterol alto. E são pacientes polifármacos, geralmente tomam mais de 5 tipos diferentes de medicamentos. Imagina você ter diariamente de tomar 5, 6 tipos. De manhã, a primeira coisa já tomar um medicamento, 2, 3. Depois do café novamente, antes do almoço, depois do almoço, antes do jantar, depois do jantar e ao deitar. Né? Principalmente o diabetes tipo 1, que ele precisa fazer insulina. É insulina antes do café, depois do café, antes do almoço, depois do almoço, antes do jantar, depois do jantar e ao deitar. Então, se furar várias vezes ao dia, ainda tem que estar dosando a glicemia capilar, furando a ponta de dedo várias vezes ao dia. Então, é um paciente que tem que ter um atendimento por vários profissionais, não só o médico, é uma equipe de profissionais. Tem que ter um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um educador físico, um médico, um apoio familiar. É algo bem complexo, tá? Não é assim, a gente brinca às vezes, a gente fala, mas chama a atenção. Daí reforçar a necessidade de um centro avançado de tratamento de diabetes aqui na Baixada Maranhense, principalmente aqui na cidade de Viana, um centro avançado para tratar os nossos diabéticos. Então o tratamento está concentrado o tratamento ele visa duas coisas. Primeiro, controlar o estado glicêmico ou hiperglicêmico, esse aumento de açúcar no sangue. Nós temos vários mecanismos desse controle. E quando você fala de tratamento, me vê aqui antes de entrar nessa parte ainda, o pré-diabético. Se eu trato o pré-diabético, ele não se tornará diabético. O tratamento diabético no futuro. Todo diabético, antes ele foi um pré-diabético. Então nós poderíamos, parceiro, voltando àquela tua pergunta, fazer um levantamento geral na população. É baixo custo. Baixo custo. Vamos saber quem é pré-diabético. Quem é pré-diabético? Porque o tratamento pré-diabético é o quê? É mudar a alimentação e fazer atividade física. Pronto. Isso é o suficiente para tratar o pré-diabético. Sabendo que esse pré-diabético não se tornará diabético se ele for tratado. Tornou-se diabético, agora o tratamento é para sempre. Né? Tem alguns diabéticos, recém-diabéticos, que estão acima do peso, que o principal fator de risco foi a obesidade. Pode ter remissão, sim, desde que vá para o peso saudável, vá para o peso normal e faça atividade física, ele pode sim ter remissão do diabetes. Tem esse detalhe aí, tá? Então, focando na prevenção e no tratamento. Vamos tratar o diabético pensando na prevenção também. Prevenção de retinopatia diabética, de cegueira. Tratar o diabético pensando na prevenção de uma doença renal crônica. Tratar o diabetes pensando na prevenção de uma doença coronariana, de um AVC, de um infarto, de uma doença dos pés.
Então a gente trata o diabético já de olho no órgão dele, olhando o coração do diabético. E nós temos hoje drogas que no mercado apresenta-se como divisor de águas, que protegem em mais de 44% a doença renal crônica, que reduz o risco de morte em mais de 30% de pacientes diabéticos e cardiopatas. Nós temos drogas que elas, infelizmente, de um alto valor, um alto custo, mas também quem pode comprar tem um grande resultado. Doutor Joel, você já falou de pré-diabético. Agora eu gostaria de se explicar aos telespectadores. O senhor é pré-candidato a prefeito de Viana? É o pré, né? Pré-diabético, pré-candidato. Ô, Passarela, a tua pergunta, ela vem dentro de um momento muito oportuno, né? Quando você faz essa pergunta, eu preciso te explicar algo. Doutor Joel, como você sabe, a população vianense foi prefeito por 8 anos em Cajari. Ele foi eleito uma vez, e quando eu fui eleito prefeito em Cajari, a grande maioria da população não conhecia o doutor Joel ainda, porque eu fui para lá apenas como médico, e a população disse: doutor, nós queremos você agora como prefeito, e aceitei o desafio. Trabalhei 4 anos, fui para a reeleição, fui reeleito, trabalhei mais 4 anos e apresentamos a nossa secretária de saúde e foi eleita a prefeita. Essa história significa dizer que a maioria da população aprovou o trabalho realizado pelo Dr. Joel, porque geralmente nós estamos presenciando alguns que estão no mandato de se tornar difícil de ir para uma reeleição. Nós conhecemos vários prefeitos que não conseguiram se reeleger. E quando alguém consegue se reeleger, fazer uma sucessão, a história é a mestra da vida. A história está mostrando que a maioria aprovou aquela gestão. Então, nós decidimos morar em Viana. Nós não escolhemos o lugar para nascer, mas nós podemos escolher o lugar para morar. E eu decidi escolher Viana para morar. Minha esposa é vianense, filha de pescador, uma família grande aqui dentro da cidade de Viana. Então, estamos morando, eu tenho casa própria em Viana. Alguém me perguntou isso ontem à noite. Doutor Joel, você mora onde em Viana? Você tem casa em Viana? Eu respondi: tenho casa própria, comprei casa em Viana, tenho endereço fixo em Viana. E sim, a pergunta para a tua resposta: doutor Joel é um pré-candidato a prefeito de Viana e estamos fazendo um trabalho. Quem decide é a população. A população vianense tem uma opção de escolha. Nós nos colocamos no cenário político atual como uma opção de escolha para o eleitor. É democracia. Você vai escolher, olhando no olho do candidato. Você vai sentir se ali transfere uma credibilidade, se te transfere uma segurança para que você possa votar. Porque o voto traz como resultado uma qualidade de vida dentro da área da saúde. O voto traz como resultado estradas vicinais que você possa transitar no inverno, no período chuvoso. Também faz com que circule dinheiro no comércio. Portanto, o voto ele é da mais alta importância. Um voto consciente que vai trazer impacto direto na qualidade de vida dos munícipes, dos habitantes da cidade. E Passarela, 70% das nossas necessidades são realizadas pelo braço forte da gestão, pois nós moramos dentro de uma cidade, dentro de um município, que nossas necessidades são realizadas dentro da cidade. É na cidade que nós procuramos um hospital, é na cidade que fazemos as nossas compras, é na cidade que está a nossa casa onde nós moramos. Então, todos nós dependemos de uma gestão boa, com qualidade, que pode fluir uma expectativa melhor para cada cidadão. E eu tenho esse sentimento municipalista, como ex-prefeito e atual pré-candidato a prefeito da cidade de Viana. Nós temos um sentimento municipalista, entendendo que cada cidadão inserido dentro desse contexto de uma cidade precisa sim melhorar todo esse contexto, Passarela. Ok, são 8 horas e 41 minutos, 8h41, só para responder a pergunta da Vanúbia. Minha amiga Vanúbia, ela pede que eu pergunte para você o seguinte: qual é a diferença, qual seria a melhor alimentação? Arroz ou farinha, já que o arroz se transforma em açúcar? Farinha de pulpa. Farinha de pulpa. De baixadeiro, né? De baixadeiro. Olha, a ideia é assim: carboidrato. Quando você fala de arroz, você pensa em carboidrato, que é o açúcar.
né? Carboidrato vai se transformar em açúcar. Você fala em farinha, você pensa em carboidrato. Macarrão, você pensa em carboidrato, pensa em açúcar. Pão, você pensa em carboidrato, pensa em açúcar. As massas, de forma geral, carboidrato e açúcar. Então, não tem essa história de dizer se a farinha ou se é o arroz. É uma quantidade, no geral, da sua alimentação, que deve gerar em torno de 55% dos 100% dos nutrientes, 55% de carboidrato. Ou seja, de forma prática, se você botou o arroz, não bota a farinha. Se botou a farinha, não bota o macarrão. Ah, mas aí, ó, eu vou comer um peixe. O peixe. Eu boto a farinha e faço o pirão. Pirão. Aí eu vou lá e volto, pirão inchou. Aí eu meto arroz em cima. Não. Aí eu misturo, faço o completo. Tá tudo errado. meu Ainda irmão. bota macarrão. Aí ainda bota o macarrão em cima. Não. Aí vai adoecer. Passarela, nós estamos cavando sepultura com garfo e colher. Doutor, então seria muito melhor viver na época de Adão e Eva. Olha, Passarela, sim, quantos anos? Eles viviam centenas de anos, porque eles caminhavam muito e uma alimentação totalmente ali equilibrada do reino vegetal. Também tinha uns animaizinhos ali para fazer um balanço. Passarela, ele vai lá no Adão e Eva. Doutor Joel, a gente queria agradecer, viu? Muito obrigada, é um papo muito bom. Se a gente for, a gente prossegue, né? São 8 horas e 43 minutos. O quê? Sim, Já quase 9 horas. Quase 9. Agradecemos aí ao doutor Joel a sua participação. Lembramos que na próxima segunda tem mais, né? Nós podemos. Qual o tema da próxima Olha, segunda? eu não sei se você está direcionado, Tânia, não sei se tem algum, mas eu tenho dois. Podia ser o câncer de próstata e o câncer uterino. Uma opção A sua. gente tinha até definido no último programa que a gente ia falar sobre a saúde do idoso, lembra? Foi, saúde do idoso. Aí poderíamos deixar para o próximo, né? Isso, pode ser. Então a gente vai falar sobre a saúde do idoso. A saúde do idoso. Isso. E tem também a questão da hipertensão arterial, pressão alta, Certo. da hipercolesterolemia, e a gente vai atendendo aí as necessidades. E os nossos telespectadores poderão também definir, optar para a gente, né? Participar com a gente, com certeza. Então pronto, fica decidido saúde do idoso. Saúde do idoso. No próximo, e aí a gente vai ver os outros temas nos demais programas, Isso. certo? Muito obrigada, doutor Joel. Mais uma vez um prazer recebê-lo aqui no programa Café com Notícias, e na segunda tem muito mais, né? Eu que agradeço. Pode sempre, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Até o próximo programa. Hoje, segunda-feira, como de costume, nossa casa está aberta até a noite. Estarei atendendo. Geralmente, segunda-feira, são mais de 100 pessoas na nossa residência que eu atendo, consultando ali, fazendo a minha parte como cidadão, como médico, como ser humano. Como profissional da saúde. Muito obrigado a todos os ouvintes do programa Café com Notícias, a Tânia e ao Passarela. Na segunda tem mais. A gente vai no rápido intervalo comercial e voltamos. Vamos só tomar um cafezinho. Isso, com mais Café com Notícias. Vamos brindar aqui com o doutor Joel, que ele volta na segunda e a gente volta já. Não sai daí, compadre.